Muito bem, toda segunda-feira a gente tem a participação aqui do vereador Luciano Pereira Dias, Luciano Cabeça. Muito bom dia, como é que tá, vereador? Bom dia, Eduardo, bom dia a toda a galera do Clique, aos ouvintes, internautas que nos acompanham nessa segunda-feira gelada, que o inverno realmente chegou a partir de ontem. Rigoroso. Rigoroso, mas a gente viu que essa semana também vai ter mais temperaturas amenas aí. Estamos aí, né, Eduardo? Mais uma segunda-feira começando, mais uma sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Camaquã hoje às 19 horas, uma ordinária, né? E dando seguimento ao trabalho, aos projetos, a tudo que é dever lá do Legislativo, e a gente dá toda a coerência possível, todo o discernimento possível para que as coisas andem para o progresso do município. Bom, hoje tem uma sessão, né? Tem algum projeto mais... Eu dei uma olhada na ordem do dia, tem vários superávites financeiros ali, que é normal, né? Que são emendas parlamentares, são aquelas manobras de contas, de rúbricas que o Executivo faz na contabilidade normalmente, nesse período aí do ano. E hoje a gente discute um outro PLC, né? Que é aquele PLC das incorporações, Eduardo, que também tramita na reforma da Previdência. Então tem dois PLCs tramitando na casa. Um mais encorpado, que mexe nos tempos, mexe nas alíquotas, que é o que está hoje, que já foi discutido, e hoje é aquele das incorporações dos 15 anos e 25 anos dos servidores públicos. Então hoje a gente discute esse projeto. Aquele PLC que está sendo até com muita polêmica, muita discussão, ele não vai hoje para votação, porque foram colocadas emendas no projeto no momento, e até hoje às 17 horas qualquer comissão ou 5 vereadores assinando pode ser colocada emendas. Até sexta-feira tinham sido colocadas uma emenda só da Comissão de Orçamento. Então, no momento que essas emendas entram, elas têm que ter publicidade. Então, elas vão ser lidas hoje na sessão. Então, no momento que entram as emendas, esse projeto sai da pauta. As emendas são lidas, tramitam dentro do Poder Legislativo, vão para a Comissão de Constituição e Justiça. Se tiver aqui para outra comissão posteriormente, são feitos os pareceres, e aí depois vai para a votação se altera ou não, se essas emendas são acatadas ou não no corpo do projeto. Então é um trâmite burocrático aí que se tem, mas é dentro da normalidade, é dentro da legalidade. Nós vamos sim dar sequência no trabalho, avaliar todas as emendas, votar, dar pareceres, mas acredito aí que se encerra o prazo das emendas hoje, e no decorrer da semana, no máximo a semana que vem, esses dois projetos aí vão acabar sendo votados na Câmara de Camaquã. Pois é, esse processo todo aí da reforma deve terminar quando, vereador? Tem uma previsão assim ou não? Isso depende muito dos prazos, né, Eduardo? Essas emendas, um exemplo, não sei se foi colocado outras emendas ou não, elas têm publicidade hoje. Amanhã elas descem para a Secretaria e automaticamente a Secretaria despacha para a Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, para fazer sua reunião, ela tem que ter 24 horas de antecedência. Então vamos dizer que essa reunião da CCJ aconteça lá por quarta-feira, que é o dia normal que se faça ela. Então a pauta ela é feita na terça, dado transparência 24 horas antes, na quarta, possivelmente a CCJ, desce para a Secretaria, se tiver necessidade de se despachar para outras comissões também. Então, só depois desses pareceres todos que esse projeto volta para o voto no plenário. Então, acredito que em torno aí de uma semana, 2 semanas aí, todo esse processo. Aí o presidente também tem a prerrogativa de convocar uma extraordinária. E até acho
não é o vereador que define isso, é a mesa diretora, é o presidente, que esse projeto cabe uma sessão extraordinária só para ele, pela extensão do projeto, porque vai ser debatido, sim. E uma série de coisas, cabe uma sessão extraordinária, ficaria até melhor ele ser debatido, discutido e votado numa sessão extraordinária. Mas vamos esperar agora o decorrer da semana, a tramitação dos projetos, as emendas que vão ser colocadas, que a gente nem sabe se não vão ser mais, não sei até se não entrou mais emendas, porque o sistema fica aberto. Claro. Tá? Mas a prerrogativa das emendas são emendas de comissão ou emendas assinadas por 5 vereadores. Então, um vereador neste projeto não pode mais colocar uma emenda individual, porque ele já foi discutido. Ele já foi para a primeira discussão. Então, a gente espera aí, no decorrer das próximas semanas, aí no máximo 1, 2 semanas, que esse projeto vá para o voto. Vamos avaliar a posição de cada vereador, que é para isso que a gente está lá. A gente está lá para seguir o que a população nos deu essa procuração, para que a gente vote os projetos e dê desenvolvimento na cidade. Como é que está a questão do nosso hospital Nossa Senhora Aparecida? O senhor que acompanha muito próximo aí essa questão da saúde? Eu não... Essa semana conversei com o presidente Otávio, a semana passada. Tem tido algumas reuniões, algumas conversas, e a busca é incessante, né, Eduardo, por aumentar os recursos, aumentar o teto MAC, tentar que isso já foi assinado pela secretária Arita numa visita do prefeito, do próprio presidente Otávio, de pelo menos a gente ter a equiparação financeira de um reajuste no contrato estadual, que parece que desde 2019 a 2020 não sofre esse reajuste normal que acontece. Então, a luta pelo Hospital Nossa Senhora Aparecida é sim de aumentar os recursos. A gente sabe que as direções não pouparam esforço, e não está sendo diferente agora, com o presidente Otávio, com essa diretoria nova, e a gente se coloca à disposição. Tenho certeza que o prefeito também está engajado nisso. O governo do estado sempre nos abriu as portas, a secretária Arita sempre foi uma parceira aqui de Camaquã, e o governo federal também. Precisamos muito desse aceno de pelo menos um aumento de serviço do teto MAC. Então, se trabalha com dignidade, se trabalha com honestidade lá dentro da Câmara, o Eduardo. E queria deixar aqui o meu relato, que me entristeceu muito a sessão da semana passada, mas não foi a sessão. A sessão da Câmara de Vereadores foi tranquila, foi debatida, foi dentro do regimento interno, que as pessoas têm que entender, a população tem que entender, representantes de entidades, de sindicatos, tem que entender que a Câmara de Vereadores é um poder legislativo, como tem o poder executivo, tem o poder judiciário. E a gente tem que ter o discernimento de respeitar os poderes, porque nós estamos lá mediante a democracia, o voto da população. Muitas vezes não vamos agradar uma esfera, uma classe, alguma fatia da população, mas eu, ouvindo posterior à sessão, uma entrevista no Facebook da presidente do sindicato do Simuca, que até por sinal conheço há muito tempo, e tenho todo o respeito pelos servidores públicos, mas ela teve uma fala infeliz na frente do Poder Legislativo. Uma fala infeliz, numa entrevista que eu acredito que tenha sido gravado pelo próprio jornalista ali do sindicato, mas foi para as redes sociais, dizendo que tinham vereadores vendidos, vereadores que regiam a carta que o prefeito dizia, que inclusive a própria mesa diretora. Esse projeto, Eduardo, ele nem foi votado ainda. Ele nem foi para o voto. Agora, seguir o regimento interno. Até porque se tu não segue o regimento interno, qualquer vereador tem
a possibilidade de buscar na esfera jurídica, na esfera do judiciário, a resposta. Ou até intermediar uma liminar, um mandato de segurança, alguma coisa para que o projeto tramite. O que não pode se dizer é que dentro da Casa Legislativa, por divergência de opinião, que daqui a pouco diverge da opinião dela, isso é normal dentro da democracia. Quando a gente tá como vereador ou representa um sindicato ou representa qualquer classe, tu tem que ter o quê? O discernimento da discussão, a probabilidade óbvia da divergência e a inteligência de saber absorver isso e não levar para o lado da ofensa, para o lado da falta, muitas vezes até de respeito com as pessoas. Porque todos os vereadores que estão lá, todas as pessoas que representam entidades, todas as pessoas que representam sindicatos, todas as pessoas do poder judiciário, do poder executivo, do poder legislativo, são pessoas que têm famílias, que têm filhos, que têm uma vida paralela. Eu, pelo menos, tenho. Eu não vivo de entidade, não vivo de sindicato e não vivo escorado em absolutamente nada. Eu tenho a minha profissão. E a gente tem que ter respeito pelas pessoas. E, infelizmente, acredito que na fala dela, ela faltou com respeito com os vereadores. Não tive nenhum tipo de reação até o momento pelo meu gabinete, mas espero que daqui a pouco, não conversei com o presidente Neco, que a própria presidência da Câmara se manifeste, ou por escrito, ou tome as medidas cabíveis, porque é inadmissível qualquer pessoa chegar dentro de um poder. E eu escutei uma entrevista em outro local, outro meio de comunicação, que o que ela falou foi totalmente ao contrário do que aconteceu. Que eles não foram respeitados, que eles não foram, que os servidores que estavam lá foram tratados de maneira sem respeito. Não aconteceu nada disso, nunca aconteceu. Tem servidores que vêm acompanhando as sessões aí há 30, 60 dias, são muito bem recebidos, só que dentro do Poder Legislativo tem um regimento, e nesse regimento diz que o vereador, quando está na tribuna, não pode ser interrompido. E as pessoas que estão lá observando não pode bater palma e não pode se manifestar. Então, a gente rasga o nosso regimento, que serve para que a gente tenha o mínimo de discernimento e de respeito dentro da Casa Legislativa. Mas acredito que pode ter sido no calor da emoção essa fala, e que tenho certeza que não é isso que os servidores públicos pensam da Casa Legislativa e que esperam dos vereadores que representam toda a comunidade de Camaquã. Nós não representamos nenhuma classe lá, nós representamos toda a comunidade e avaliamos o que é o pior ou o melhor para a comunidade, e a gente vota. Então, fica aqui o meu manifesto de dizer que lá dentro do Poder Legislativo não teve em nenhum momento falta de educação, falta de respeito e falta de acolhimento com todas as pessoas que entram lá para acompanhar a sessão, porque, como ela mesma disse, lá é a casa do povo. Mas mesmo que seja a casa do povo, tem que se respeitar as pessoas, respeitar os vereadores, como a gente faz com a população. Bom, eu só quero dizer que o Sindicato dos Municipários aqui de Camaquã sempre teve, tem e vai continuar tendo espaço aqui no Clique Camaquã, né? Porque sobrou até para a nossa empresa, né? Nas falas da presidente do sindicato, né? Estava rolando até em grupo de WhatsApp um áudio dizendo que o Clique Camaquã era uma imprensa vendida, né? Então eu acabei até encaminhando esse áudio que eu recebi para a própria presidente. Ela se surpreendeu, né, ter recebido esse áudio, que seria de uma fala dentro de um grupo da diretoria do sindicato, onde ela falou de forma bem áspera assim, sobre a nossa imprensa, dizendo que é uma imprensa vendida, que só vem pessoas da situação, assim, induziu nessa fala, dizendo que o Clique
só abre espaço para pessoas ligadas ao governo Ivo. E não é verdade, né? Me surpreende até a fala da presidente Carla Simone, porque sempre teve espaço, né? Quando foi solicitado, sempre teve espaço. E aí fiquei surpreso com essa decisão, né? Dessa fala dela. Mas, enfim, mesmo assim, mesmo com essa fala, eu quero dizer que o sindicato dos municipais vai continuar tendo espaço aqui. E eu acho que é correto e é certo, Eduardo. Acredito que divergências podem acontecer e a gente sabe que esses projetos, eles têm alterações significativas dentro do sistema de um fundo de previdência. Mas não é culpa dos vereadores, não é culpa do prefeito, não é culpa dos servidores públicos. É um sistema, é lei federal, são alterações que foram feitas, que foram criadas. Só que eu não sou, mudei muito a minha maneira de conduzir as coisas, Eduardo. Eu não vou ficar batendo boca ou discutindo, principalmente quando afeta a vida pessoal e o respeito à integridade das pessoas. A gente tem que discutir, divergir dentro de uma coerência dos projetos, de assuntos e de pautas. É isso que nos coloca na vida pública, independente de ser do sindicato, de ser do executivo, de ser do legislativo. A gente tem que ter um certo respeito. Nós, 15 vereadores mesmo, a gente trabalha no mesmo ambiente. Imagina tu ter um ambiente de trabalho, precisa ter as divergências, são produtivas muitas vezes, mas precisa se haver o respeito entre as pessoas. Porque eu tenho várias divergências de pautas com vereadores da oposição, mas sei que são todos vereadores íntegros. São vereadores íntegros, corretos na sua vida privada, têm a sua vida paralela, e jamais eu vou falar da integridade dos colegas. A gente discute pautas, a gente discute projetos e a gente busca soluções. E como falei na minha fala na segunda-feira, na discussão deste projeto do PLC, eu em nenhum momento fui procurado, e até em outra emissora disseram que é os vereadores que têm que procurar. Pode até ser, mas eu acho que se tivesse um diálogo, que tivesse nos procurados, que tivesse nos conduzidos e tivesse, de certa forma, possibilidade de se fazer alguma alteração nesse projeto, que tivesse pouco impacto pelo que se busca de soluções para o FAPES, teria sido feito por qualquer vereador, não só por mim. Mas realmente eu não fui procurado, e na fala dela em outra emissora ela deixou bem claro que o propósito dela, do sindicato, é que não houvesse reforma nenhuma. Isso realmente não vai acontecer, a gente sabe disso. Não vai acontecer, a reforma vai existir e daqui a pouco poderia ter sido, de certa forma, alterada de alguma maneira se tivesse essa troca de informações, de estudos. Eu sei que eles têm toda uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, claro, que poderia agregar e somar, porque todos nós estamos aqui para ajudar e nem todos somos os donos da verdade. Então, fica aqui a minha fala. Eu não tenho absolutamente nenhuma mágoa, nenhum tipo de contrariedade à posição da presidente do sindicato quanto ao projeto. Mas em nenhum momento eu também coloquei em xeque a sua vida, coloquei em xeque a sua integridade e a sua posição partidária, porque ela tem uma posição partidária. E muitas vezes essa posição partidária pode afetar o diálogo, de certa forma, para o bem comum de todos os servidores. Então, fica aí a nossa fala e desejar uma semana boa a todos, com esse friozinho. No meio da semana começa a melhorar. E nós estaremos lá, Eduardo, hoje às 19 horas, defendendo o que é certo, discutindo as divergências e votando o que for preciso,
que é o nosso papel e é o que a população deseja de qualquer vereador do município de Camaquã, de todo o estado e de todo o Brasil. Esse é o dever do Poder Legislativo e não difere aqui de Camaquã. Luciano Pereira Dias participando aqui do nosso programa, né? E só quero mais uma vez reafirmar, né, que o Sindicato dos Municipários sempre vai ter espaço aqui na nossa programação, seja na rádio, seja no Clique Camaquã, até porque eu tenho certeza que essa é a opinião da atual presidente do sindicato, né? Não é a opinião desta categoria que tanto a gente valoriza e que dá espaço aqui na nossa empresa. Então é apenas a opinião dela, acredito que ela não estará se manifestando mais no Clique pela fala que ela colocou, que é uma imprensa vendida, que é uma imprensa que ela não valoriza, enfim. Acredito que ela não estará mais se pronunciando aqui na empresa, né? Mas a categoria, sim, terá sempre espaço aqui no Clique Camaquã e na Clique.